E aí, gente, o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. Ontem a rodada foi de pegar fogo. Vamos falar um pouquinho aqui dos clubes do Rio de Janeiro aqui, né? Fluminense venceu o Atlético, que vitória maravilhosa aqui. Que vitória fantástica. O Fluminense, olha, dá pra entender, o Renato saiu, o Fluminense. Renato, eu acho que Renato se precipitou demais de sair do Fluminense. Renato não tem culpa. Às vezes um time perde, às vezes o time ganha. Eu acho que o Renato deixou se influenciar pela oba-oba de alguns torcedores, por coisa aí. Renato, eu acho que você errou, gosto muito de você, é um baita de um treinador, o Renato, mas eu acho que o Renato se precipitou. Mas o Fluminense está aí, está vivendo aí, está brilhante. Então parabéns ao Flusão pela vitória. E o Botafogo foi lá no Sul e perdeu, uma decepção do Botafogo, né? A gente não entende o que acontece com o Botafogo. Foi lá no Sul e perdeu para o Internacional. Mas o Botafogo está bem na tabela, está ali entre os 4 primeiros, tá? Segue a vida que segue. E ontem o Vasco brilhantemente, que vitória do Vasco ontem, que vitória espetacular, fantástica aquela virada do Vasco ontem, o verdadeiro Vasco, o Vasco que todo mundo sonha, o Vasco que todo mundo assim nasceu e vendo o time da virada, conhecido como o time da virada. Que vitória espetacular a do Vasco ontem, tá? Parabéns a todos os vascaínos aí, tá? E o Flamengo? O Flamengo ontem foi a Bahia, perdeu para o Bahia. Gente, eu falo assim, é inaceitável você ver um clube como o Flamengo, os jogadores, alto salário, mas os jogadores que às vezes, gente, prejudica uma instituição, uma agremiação como o Flamengo, prejudica a história do Flamengo. 2 jogadores expulsos do Flamengo, perder 2 jogadores, é inaceitável isso. Isso é inaceitável, eu digo para vocês. E jogadores que jogam no Flamengo, que tem cabeça, deixarem ser expulsos por causa de bobeira. É inaceitável isso, prejudica o clube. O Flamengo perdeu a liderança do campeonato, talvez tivesse completo, tivesse até ganho o jogo. Então por causa de 2 jogadores que foram expulsos, que não tiveram cabeça, o Flamengo perdeu a liderança do campeonato para o Palmeiras. Tá? Infelizmente o Flamengo deixou a desejar. Tá? E por outro lado o Palmeiras segue líder agora do brasileiro, né? Aquela vitória em cima do São Paulo ontem foi brilhante. Então parabéns ao Palmeiras, parabéns, palma para o Palmeiras. Infelizmente o Flamengo, eu digo, infelizmente isso não pode acontecer dentro de um grande clube. 2 jogadores serem expulsos, não pode, e prejudicar diretamente a sua equipe numa competição, como foi ontem. O Flamengo perdeu a liderança. Mas é futebol, né? Quem somos nós para entender o que se passa dentro de campo? Então esse é um resumo dos clubes carioca e do Palmeiras, no brasileiro aí, nessa rodada que passou do final de semana, tá? Vamos ver as próximas rodadas como é que vai ser.